Então, gente, a gente retorna aqui para apresentar o modelo do Jacklin, né? Continuando as duas aulas anteriores. É um modelo de patrimônio líquido e depósitos, né? É o nosso capítulo 5 aqui do livro, viu, André? O Jacklin, ele mostra que, às vezes, equity pode ser tão boa quanto o contrato de depósitos, que é o tipo de contrato que tem lá no modelo Diamond Bigwig, né? Aí, só lembrando, né, no Diamond Bigwig, né? Um banco, o fundo mútuo, né? Aqui no caso aqui, né? No modelo DD, ele acontece lá no período zero, né? Você deposita $1, não tem patrimônio líquido, né? Não tem equity. O banco estabelece uma reserva e os empréstimos, né? Aí no T igual a 1, você tem... não, esse aqui esquece, não vai precisar. Agora vamos ver o modelo do Jacklin aqui, né? O balanço do banco, o modelo do Jacklin é o seguinte: em vez de ser depositantes, né, você tem aqui os consumidores, eles formam o patrimônio líquido, né, equity. Você coloca aqui, ó, né? Então você deixa aqui as reservas, os empréstimos, né? Como é que funciona aqui, né? A firma bancária, nesse caso, distribui dividendos D em T igual a 1. E as suas ações ou shares, elas podem ser negociadas em T igual a 1 depois que os agentes descobrem o seu tipo, né? Então, cada ação, share, dá o direito a você receber R vezes 1 menos D, tá? Porque, né, 1 menos D é a proporção, né, do que vai ser negociado aqui, né? Então, você vai receber isso aqui no período 2, e cada indivíduo adquire uma ação em T igual a 0. O agente tipo 1, ele vai receber um dividendo D, né, e vende a sua ação ao preço P. Então, ele vai ter esse consumo aqui, ó. Tá? No período 1, ele vai ter o consumo, que vai ser o dividendo dele, né? Então, ele quer não usufruir do dividendo agora, e vende as suas ações ao preço P. O agente tipo 2, ele usa o seu dividendo D para comprar D sobre P, aquele mesmo raciocínio reverso, né? Então, ele vai comprar essa quantidade D sobre P de novas ações, o que lhe dá em T igual a 2 o seguinte: é isso aqui, né? Ele vai ter o retorno dele, né? E ele comprou, né, o que seria esse retorno dos outros agentes pagando isso aqui, né? Desenvolve aqui, e o preço P das ações obtido via balanceamento de mercado, né? Do lado esquerdo, nós temos o seguinte: cada vendedor, né, que vai ser o agente do tipo 1, impaciente, vende uma unidade de ação, e como nós temos uma massa P1 desses agentes, a oferta total de ações é P1. Do lado direito, cada comprador, agente tipo 2 ou paciente, ele compra P sobre P unidades, e como há uma massa P2 desses agentes, a demanda total é P2 P sobre P. Então, nós temos a solução para P, né? Pega essa igualdade, né, o balanço de mercado, e calcula P. Substituindo esse preço nas restrições do problema, os consumos vão ser o quê, né? Consumo 1 vai ser D mais P, substitui, faz a conta e dá D sobre P1. E o consumo 2 substitui, faz a conta e chega nesse resultado aqui. O consumo é, então, o consumo C1, C2, vai ser esse aqui, ó. O consumidor tipo 1 vai consumir dividendos sobre P1 e o consumidor tipo 2, R vezes 1 menos D sobre P2. O nível de dividendo D ex ante, ele é determinado lá no período zero pelos acionistas, né? Então, você resolve a otimização. Você tem esse modelo aqui, ó. Então, a gente construiu aquele mercado lá para encontrar as restrições para consumo C1 e C2 nesse modelo, né?
A função objetiva é a mesma, mudou a restrição, mais uma vez, só mudando a restrição. E aí a escolha agora é você escolher o Dzinho. Eu coloquei alfa, né, mas é Dzinho, dividendo. Então, você vai resolver isso aqui, tá? Passando P1 para cá e o P2 para cá, vejam o que acontece. As restrições ficam muito parecidas com a do modelo original da Diamond-Digby, só trocando dividendo por 1 menos alfa e trocando R alfa por R1 menos D. Ou seja, você troca alfa por 1 menos D e troca D, 1 menos alfa por D. Né? Então, a condição de primeira ordem é a mesma, de consumo. Né? Só vai substituir aqui o que é o valor de C1 e C2. Então, a solução, né, essa CPO é a mesma da economia bancária, né? E se lá a solução, ela, aqui eu coloquei independia, né? Dependia, tá? Dependia. Né? No sistema financeiro é que vai independer, viu, gente? Tem que corrigir. Assim, a alocação ótima da economia bancária pode ser obtida por contratos de participação que os consumidores são acionistas do banco em vez de depositantes. A vantagem dos contratos de equity é que são imunes a corridas bancárias. A razão para a dominância dos contratos de equity sobre os depósitos é que os de equity são compatíveis com incentivos por coalizões, no sentido de serem imunes a saques antecipados de coalizões de agentes do tipo 2. Isso é diferente da situação usual, quando você fala sobre compatibilidade de incentivos, viu, André? Ali você vai... o agente sozinho aqui, são coalizões de consumidores, né? Então, a gente chama isso de Coalitional Incentive Compatibility. É mais complicadinho. Então, como é que é a ideia, né? Você considera uma coalizão S de agentes do tipo 2. Né? Essa coalizão S é um subconjunto mensurável desse intervalo aqui, né? Que decide sacar antecipadamente, em T igual a 1. Essa coalizão S ela tem uma medida de Lebesgue. Né? Claramente, a coalizão desses agentes tipo 2 tem que ser menor do que a massa total de agentes tipo 2. Né? Você não pode formar um grupo de pessoas tipo 2 com mais gente do que tem de tipo 2. Né? O saque antecipado do agente tipo 2 quer dizer que ele se comporta como um agente do tipo 1, recebendo o seu dividendo D e vendendo a ação ao preço P. Tá? Porque o agente tipo 1 ele vai receber o dividendo dele e vai vender as ações, né, que têm ao preço P. A condição de balanceamento do mercado de ações se torna, portanto, isso aqui. Ó. Acho que eu explico aqui embaixo. Aqui, ó. Então, como é que é isso? Né? Você tem uma massa P1 de agentes tipo 1. Só para ver aqui em cima, a gente tinha essa condição de balanceamento aqui. Ó. Cadê? P1 aqui atrás. Essa aqui, ó. P1 era igual a P2D sobre P. Lembram disso? Só que agora, aqui ó, no lado da oferta, você tem a massa dos impacientes, né? E tem também aquele subconjunto, a coalizão de agentes tipo 2, que é uma outra massa sigma, que está aumentando aqui essa oferta agregada. Mas você tem os agentes restantes impacientes que não estão na coalizão, que são uma massa P2 original menos a massa sigma, P2 menos sigma. Então, você está mudando essa condição de equilíbrio de mercado aí. Aí você vai ficar isso aqui, ó. P1 mais sigma é igual a P2 menos sigma vezes dP. Aí você resolve para P da mesma maneira que fez lá em cima, para achar o preço dessa ação, e você vai ficar com essa
essa coisa aqui. Tá? Lá antes o preço era o quê? O preço era π2, né? Qual que era o preço? π2 sobre π1 vezes D. Era isso aqui, ó. O preço da ação era π2 sobre π1 vezes D. Agora vai ser o quê? Né? Você vai mudar o numerador e vai mudar o denominador. De forma, né? Assim, ó, você vai diminuir aqui o numerador e vai aumentar o denominador pela massa sigma. Se você definir esse numerador aqui por π2 estrela e aqui por π1 estrela, então fica a mesma fórmula visualmente, né? Mudando só o estrelinha que está em cima. Né? Aí vamos ver como é que fica o jogo agora. Né? Os membros da coalizão S, eles coordenam as suas ações. Isso é importante quando você fala de jogos cooperativos, né? As diversas soluções de jogos cooperativos, núcleo, kernel, conjunto de Owen, etc. Né? Os agentes que formam uma coalizão, né? Então você tem que explicar como eles coordenam as suas ações lá dentro, tá certo? O livro do Myerson, né? Muito bom sobre isso. Então, aqui a gente supõe que os agentes, quando formam uma coalizão, eles coordenam, eles não enfrentam nenhum problema de coordenação interna lá dentro, tá certo? Então, eles coordenam as suas ações e jogam um jogo contra a coalizão complementar de agentes tipo 2. Lá no modelo DD original, você tinha um agente típico impaciente jogando um jogo contra um outro agente típico impaciente. Aqui é uma coalizão de impacientes jogando contra a coalizão contrária. Né? Então, a gente quer saber se existe incentivo para eles formarem essas coalizões. Né? Então, os membros da coalizão S coordenam as suas ações e jogam um jogo contra a coalizão complementar de agentes tipo 2. Né? Então, vamos chamar essa massa de depositantes tipo 2. Né? Bom, quem são depositantes? São os acionistas. Né? Então, a massa é T2. A massa é π2. O conjunto eu estou chamando de T2. Então, dentro desse conjunto, você tem um grupo que tem a massa sigma, né, que vai jogar contra o grupo restante desses agentes impacientes. Então, você tem aqui o agente tipo 1, é qualquer agente típico dessa coalizão S. E o tipo 2 é qualquer agente típico da coalizão complementar dentro do conjunto de agentes impacientes. Se ninguém corre, todo mundo tem os seus dividendos. Né? Se todo mundo corre, não. Se você corre, então você vai ter o dividendo, né? Mas você não vai poder vender a ação, né? Então você só tem o dividendo nesse período 1. Agora, se você não correr, aí você vai ter lá nesse retorno lá no período 2. Beleza. Aí tem quando você corre e o outro grupo não. Aí você altera a solução, né? Porque se você sacar agora, né, você vai sacar o dividendo, só que não é mais o π1 original, é o π1 estrela, é π1 mais a massa sigma. Isso altera também o retorno dos que não correm, porque vai ser o π2 estrela. Né? π2 estrela é π2 menos sigma. Eu jogo esse métrico, você permuta aqui, né? Tá do lado esquerdo, vem para o direito aqui e vice-versa. Aí você tem um jogo, né? É correr, não correr, tem a matriz de payoffs e aí qual que é o equilíbrio de Nash? Né? O perfil correr, significa que todos os agentes tipo 2 consomem em T igual a 1. Corrida bancária. Né? Assim, não haverá mercado para as ações, os shares. Né? Todos vão consumir apenas os seus dividendos. O perfil NN é não correr, então significa que todos os agentes tipo 2 não correm, eles se comportam como na economia original e vão consumir o consumo que está programado para eles. O perfil CN é que você tem aquele desvio aqui. Né? O que acontece? Vamos comparar os valores. Né? É justamente o desvio desse equilíbrio aqui. O C1 é D1 sobre π1. E o C2 é R menos D P2. São os consumos da economia original. A gente tem que C2 é maior ou igual a C1, dessa condição. Substituindo esses dois valores nessa restrição, a gente fica com essa desigualdade aqui. Ó. Esse C1 é D π1, só que
né? Aqui você vai acrescentar o sigma, né? Para fazer aparecer π1 estrela. E quando você compara isso que está aqui com o d π1 estrela, essa expressão aqui, né, do lado esquerdo, em cima, é maior do que isso aqui. Se você vier para a matriz, vamos ver aqui, π2. Assim. E, além disso, comparando essa outra expressão, quando é o π2 estrela, você tem aqui a definição, π2 menos sigma, então isso aqui fica menor do que o π2, né, porque você diminui o denominador, e aqui você compara o consumo C2C1. Né? E aqui é justamente o π1 ele é entre 0 e 1, então essa fração fica maior que D. Você está comparando isso aqui. Ó. Então, onde é que aparece aqui o modelo aqui? Né? Aqui, ó, R1 menos D sobre P2 é maior do que D. CC com não correr. Aqui eu coloquei N, esse aqui é N apenas, né? Então, quando você compara esses payoffs com esses aqui, ó, o R1 menos D sobre P2, a gente pode ver aqui, né? O π1 estrela está entre 0 e 1, isso aqui é maior do que D. Então, R1 menos D sobre P2 é maior do que D. Tem que refazer isso aqui. Então, todos os dois payoffs aqui são maiores do que os respectivos payoffs em CC. Então, esse perfil aqui domina, no sentido de Pareto, esse perfil da corrida. Resta ver se a corrida vai ser um equilíbrio de Nash também, ou não. Tudo vai depender desses payoffs aqui fora da diagonal. Né? Mas, pelo menos, os que estão aqui, não corrida, são todos maiores do que os que estão aqui nesse outro perfil CC. Vamos ver aqui. Se a coalizão S escolhe correr, então a coalizão complementar escolhe o quê? Não correr. Por quê? Vamos ver. Se a coalizão S escolhe correr, então a coalizão complementar ela vai escolher entre receber D, caso ela corra, e R1 menos D sobre π2 estrela, caso ela não corra. Qual desses dois valores é maior? Dzinho ou R1 menos D sobre π2 estrela? Vai ser o R1 menos D por 2 estrela, como a gente calculou aqui. Está vendo? Isso aqui é maior. Então, se esse jogador aqui escolhe correr, o jogador coluna vai escolher não correr. Né? E como o jogo é simétrico, né, aqui, né, vamos ver, né, se escolhe correr, aqui, né, se o jogador linha escolhe correr, o jogador coluna escolhe não correr, porque o payoff dele é maior. A gente viu a desigualdade. Se ele escolher não correr, a gente viu que esse payoff aqui é maior do que o payoff alternativo de correr. Ou seja, se o jogador linha escolher não correr, o que o coluna faz? Ele tem que comparar esse payoff aqui, Pzinho dividido por π1 estrela, com R1 menos D dividido por π2. É o que a gente viu aqui embaixo. Esse aqui é maior do que esse. Então, o que quer que o jogador linha faça, correr ou não correr vai ser uma estratégia dominante, no sentido estrito, para o jogador coluna. E como esse jogo é simétrico, vale o mesmo para o jogador linha. Ou seja, qualquer que seja a coalizão de jogadores impacientes que seja formada, o jogo entre essa coalizão e a coalizão contrária, complementar, vai ser tal que, para cada coalizão, os membros dessas coalizões, não correr vai ser uma estratégia dominante. Então, você elimina a corrida bancária. Né? Então, esse modelo DD, em que você troca o depósito por equity, né? E o banco vira uma empresa, né, que gera os dividendos para os seus acionistas, eles podem, depois, no período 1, uma vez descobertos os seus
seus tipos, negociar as suas ações entre si, esse modelo ele elimina a corrida bancária pelo fato de ser compatível com incentivos por coalizões. Então, você fazer com que os depositantes sejam acionistas do banco é um caminho para você eliminar o problema da corrida bancária. Tá certo, gente? Está claro isso? Está claro aí? Sim. Tá. Então, esse foi o modelo do Jacklin, 85. 85 não, né? Esse Jacklin, 87. Jacklin, 87. Tá ok, gente? Ok. Perguntas? Não. Vimos, então, o capítulo inicial sobre o balanço do banco, o T do banco, né? Depois, o modelo Diamond-Digby, aquelas três economias, né? Desde autarquia, mercado financeiro, seguro contra liquidez, né? Você tinha um melhoramento de Pareto, um depois do outro. Essa situação de seguro de liquidez era implementada por um sistema bancário fracionário. Esse sistema bancário ele está sujeito a uma crise de sunspots, né, que é a corrida bancária, e os autores sugeriram várias soluções: suspensão da convertibilidade, narrow banking e seguro-depósito. Vimos que narrow banking é Pareto inferior, inclusive a autarquia, para fora, né? É claro, existem outros argumentos a favor na literatura, né? Está dentro desse framework restrito. Agora, a suspensão da convertibilidade quebra quando você tem incerteza agregada, né? E o modelo do Jacklin, em que os depositantes se tornam, na verdade, acionistas do banco, então, em vez de depósito, você tem equity, né? Você elimina o equilíbrio ruim, porque não correr vai ser uma estratégia Pareto dominante para todo jogador paciente, e não só para todo jogador, mas para coalizões também. Tá? É compatível com incentivos por coalizões, coalitionary incentive compatible, é o termo técnico na literatura. Né? O que falta ver agora? Né? O mercado interbancário, né, que são vários bancos, aí alguns bancos podem ter uma proporção de pacientes e outros bancos têm outra proporção de pacientes. Aí os bancos fazem as transações interbancárias e conseguem um equilíbrio, né? Esse é o paper Bhattacharya Gale. E tem o paper do Kevin Dowd, em que ele tenta trocar o seguro-depósito, né, por uma condição de requerimento de capital. Então, você tem que ter um agente que é suficiente, neutral ao risco, que é o dono do banco, né? Se é o cara que vai abrir o banco, ele coloca lá um capital dele, né? E aí você consegue resolver o problema quando você tem incerteza agregada. Então, com incerteza agregada, o banco tem que ter um certo mínimo de capital. Então, requerimento de capital tem uma razão de ser, que é justamente a sujeição do banco à incerteza agregada sobre a proporção dos agentes pacientes que estavam no período 2 em pacientes que estavam no período 1. Né? E aí depois tem um modelo do Enes Kaiser, que é levar em conta a corrida bancária na otimização original. Isso aí vai destrinchar o paper todinho, né? E com isso, a gente fecharia todos os modelos do curso relacionados a Diamond Digby, no mesmo framework. Né? Fora isso, tem os meus papers, né, que eu passaria para vocês também, que é sobre sistemas de pagamentos, né? Shadow Price, sistemas de pagamentos, aí já é o Banco Central decidindo como é que faz as políticas monetárias do intradia, né, para minimizar o custo de liquidez do fluxo de pagamentos do intradia. Né? Já é uma outra linha de modelo, mas eu tenho a suspeita que dá para colocar os dois juntos também, né, no jogo Banco Central. Né? Ok, gente, perguntas?
Tranquilo, professor. Beleza? Vamos encerrar aqui então? Ok. Beleza. O senhor vai mandar por e-mail os PDFs? Como é que é? Sim, sim, eu mando aqui os arquivos, né? Eles estão bem iniciais ainda, né? O André está ajeitado ali, né? Nós estamos escrevendo junto com o Anderson, a gente vai fazer um livro sobre isso. Né? Eu vou mandar os arquivos. É o que tem aqui, né? Ainda está bem incipiente, mas já dá para dar uma lida. Ok? Ok, professor. Obrigado aí. Tá bom então, gente. Depois a gente marca outra lei, no caso. Valeu, André. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Vai.